Ganhar poderes não significa necessariamente ter que salvar o mundo, e poder sem limites segue essa premissa, ao expor o que jovens fariam de verdade ao receberem habilidades sobre-humanas, em uma sociedade onde isso não é nem imaginável. O personagem principal, Andrew, é um pouco recluso, um solitário com muitos problemas em casa. Ele não é apenas impopular, mas passa despercebido. Os outros dois são Steve, o estereótipo do cara popular prepotente, e o primo cínico de Andrew, Matt. Poder Sem Limites é um filme que vai além de suas pretensões estéticas. O modelo de filmagem com câmera na mão não é apenas um acessório de imagem, mas revela o que é central na filosofia da obra: a barreira entre o ser humano e a realidade. Andrew chega a realmente dizer isso quando perguntado o porquê de ele gostar de filmar tudo, pois a câmera serviria para justamente criar esse bloqueio. Vale a pena ressaltar a proeza do cineasta em encontrar maneiras inteligentes de explorar o gênero found footage, sem necessariamente se preocupar em soar totalmente verossímil. Afinal, o filme utiliza diversas câmeras, além da de Andrew, com muitos cortes, muitas vezes abruptos, além de recorrentemente tirá-la da mão dos personagens para tornar o filme mais do que uma experiência usual de filmagem encontrada em primeira pessoa. Por exemplo, quando ganha seus poderes, Andrew percebe que é capaz de se concentrar em flutuar a câmera ao redor dele e de seus amigos, enquanto experimentam suas habilidades. No entanto, a maior parte do filme é registrada da perspectiva em primeira pessoa, mas a câmera alterna entre amigos, para que cada um deles tenha um amplo tempo de exibição. Geralmente, nesses filmes, esse tipo de câmera é usado para dar a sensação de realidade e naturalidade dos fatos que estão ocorrendo. Por parecer mais real, aumenta automaticamente as sensações, principalmente o medo, de quem está assistindo e torna a experiência muito mais palpável e real. Porém, nesse caso, é diferente. O fato de não exibir a preocupação usual de filmes do gênero de ser algo bem próximo da realidade permitiu o diretor mostrar seus personagens constantemente filmando tudo. A justificativa pode se apoiar na ideia de que essa geração tem uma necessidade quase irrefreável de se exibir nas redes sociais, o que torna menos estranho um personagem correndo risco de vida e, mesmo assim, continuar se filmando. A primeira metade do filme centra-se em Andrew, na vida doméstica, escolar, falta de interações sociais e deixa claro o quanto seu pai o atormentava. Este que era, em poucas palavras, um sujeito desprezível e ainda um bêbado abusivo e desempregado que encarava a realidade à sua maneira e não da forma que ela realmente era. A única pessoa que parece minimamente próximo de Andrew é Matt, mas que também demonstra não gostar muito dele. Já no começo do filme, percebemos algo que será importante para o decorrer da história. Em uma conversa, Matt pergunta a Andrew se ele já havia lido Arthur Schopenhauer. O último responde que não, e Matt então apresenta de forma breve as ideias do filósofo, que basicamente consistem num niilismo, onde tudo o que existe são as nossas vontades e que elas não podem ser realizadas. A conclusão de Andrew é que então melhor seria se desistíssemos de viver, e seu primo concorda com a sua afirmação. Até aqui, os dois parecem inclinados a reprimir a realidade, cada um a seu modo. Enquanto Matt é um entusiasta da repreensão das vontades propostas por Schopenhauer, Andrew parece querer escapar do real, formar uma barreira com sua câmera para que os sofrimentos que o rodeiam, tanto em casa quanto na escola, não o atinjam. Schopenhauer acreditava que a fonte desses sofrimentos era toda a forma de querer, a vontade, o desejo humano por qualquer coisa que fosse. Em suas palavras, a vontade é desejo daquilo que não se tem, é ausência, privação e sofrimento. Como solução, ele sugere que vivamos uma vida ascética, privando-se de prazeres e desejos. Essa era a filosofia que Matt e Andrew estavam abraçando. A ideia de que morrer é um alívio e viver é um peso. A ideia do niilismo. Ver o mundo através de uma câmera e não de seus próprios olhos é um ato potencialmente niilista. É de fato criar uma divisão entre si e todo o resto. É afastar-se do real aos poucos. Em dado momento, os três amigos do ensino médio encontram uma espécie de caverna e lá dentro um misterioso objeto brilhante, que ao ser tocado lhes concede o poder da telecinesia, a capacidade de mover itens com sua mente e, eventualmente, voar. É interessante como o sair do buraco faz referência ao sair da caverna de Platão, citado inclusive por um dos jovens. A princípio, os poderes são apenas um artifício usado para brincadeiras.
mas logo os objetivos mudam, assim como as intenções. Andrew é o que fica mais empolgado com suas habilidades, porque aquilo o torna superior, e para quem só conhecia indiferença, desprezo e rejeição, ter a chance de provar seu valor e posteriormente se vingar mexe com seu psicológico. Assim que descobre que quanto mais se usa, mais fortes seus poderes ficam, Andrew entende que dessa forma, nunca mais alguém lhe fará mal. Isto é, o personagem encontra consolo em suas habilidades sobre-humanas e não demora para iniciar um ciclo de violência que aumenta gradativamente. O humanismo foi uma corrente intelectual iniciada no século XV, que concebia o ser humano como o arquiteto do mundo. De acordo com esse pensamento, seriam os seres humanos a suprema criação divina, sendo assim, capazes de sintetizar conhecimento por si próprios. Dessa forma, o ser humano era, ao mesmo tempo, uma criatura e um criador do mundo, podendo assim agir como arquiteto de sua existência. Essa corrente intelectual defende a capacidade do homem de moldar seu destino, colocando no próprio ser humano a capacidade de alterar a realidade em que vive sem depender do favor ou vontade divina, mas também o eixo inspirador para o alcance de novos conhecimentos. Em contrapartida, o naturalismo ou realismo iniciou-se na segunda metade do século XIX e se estendeu até o início do século XX, na França. Manifestou-se na literatura, no teatro e nas artes plásticas, com uma visão contrária à do romantismo. A concepção era materialista, uma vez que a burguesia estava em ascensão. Também tinha uma visão objetiva, os temas eram tratados sem rodeios. Entre seus principais temas estão, por exemplo, a crítica ao tradicionalismo da sociedade e ao conservadorismo da Igreja. A perspectiva evolucionista de Charles Darwin inspirava os naturalistas, que acreditavam ser a seleção natural impulsionadora de transformação das espécies. Ao longo do filme, vemos os poderes dos três jovens aumentando cada vez mais, assim como suas ambições. Chega um momento em que é possível notar como aqueles sentimentos de dissociação da realidade e abandono da vontade começam a se diluir. Os personagens querem levar seus poderes ao extremo, sentir novas sensações e chegar a lugares que nunca chegaram e nem poderiam numa condição normal. Eles abandonam aquele proeminente niilismo, pois o mundo não parece tão cruel assim. Alguns julgam apenas que o poder subiu à cabeça dos garotos, mas isso não é tudo. Foi escolha deles explorar seus limites e aproveitar ao máximo o benefício dos poderes. Os personagens apenas tinham a possibilidade, contudo, não tinham obrigação de fazer o que fizeram. Acabaram se tornando escravos da vontade que tentavam antes suprimir. Um dos fatores óbvios que tornam Poder Sem Limites tão fascinante é o evidente desejo de parecer realista, no sentido de desenvolvimento de personagens e do microcosmo. Obras similares sobre indivíduos genuinamente heróicos ainda parecem fantasias distantes. Uniformes extravagantes, paisagens deslumbrantes e tramas previsíveis contribuem para uma aura de irrealidade. Por outro lado, Poder Sem Limites consegue fazer o espectador se questionar o que faria na situação dos três personagens. Ou melhor, qual dos três te representa com mais precisão? De uma forma totalmente espontânea, porque é fácil se imaginar no lugar deles. Afinal, o microcosmo do filme é semelhante à nossa sociedade e os problemas enfrentados pelos garotos são adversidades do mundo real, e não provenientes de uma história de fantasia. Steve trata seus poderes como um jogo. Para ele, aquilo tudo é apenas diversão. Andrew utiliza suas habilidades como arma, e Matt explora as implicações filosóficas e éticas de sua telecinesia. Logo, a obra abre margem para a discussão do filme como defensor da ética naturalista e humanista. Em um monólogo, Andrew explica que, de acordo com a teoria da evolução, ele é um predador alfa e, portanto, não está vinculado à pequena moralidade. Ele não se sente culpado quando esmaga uma mosca, e convenhamos, poucos se sentem dessa forma. De qualquer modo, a sugestão do filme é clara. Sob um sistema de visão de mundo puramente humanista, a ética não pode existir racionalmente. Andrew, o antagonista do filme, lembrando que termos maniqueístas como vilão e herói não se aplicam aqui, usa seus poderes tanto para punir as pessoas que o fizeram mal, quanto para ajudar sua mãe a conseguir remédios. Isso serve para exemplificar que o personagem não se enxerga como um vilão. Na verdade, é o contrário, ele se vê como o herói de sua história. Mesmo realizando práticas erradas e criminosas, como o homicídio, o sujeito justifica esses pontos para si próprio, argumentando que existem bons motivos para o que fez. No mundo real, ditadores, assassinos e homicidas apresentam essa mesma lógica.
Todas as ações controversas estão ligadas a um bem comum e por isso é tolerável. É o princípio de que os fins justificam os meios. Seguindo esse raciocínio, o poder se torna destrutivo quando aqueles mais propensos a expressarem sua irritação com obstáculos percebem que podem, com facilidade, afastar aqueles que discordam e contradizem. E essa disjunção é uma inevitabilidade, dada a maneira como o poder afasta seus manejadores de suas raízes ou de sua realidade. Como mencionado anteriormente, Steve usa seus poderes como uma forma de entretenimento e diversão. Ele é o primeiro personagem a conseguir voar e enxerga nessa habilidade algo totalmente inofensivo. Sendo bastante popular, um exímio jogador, um bom estudante e o mais altruísta dos três protagonistas, para Steve, o poder é apenas um complemento. Claro que ele, assim como qualquer outro, fica fascinado com as possibilidades de se poder voar ou manipular objetos apenas com a mente. Porém, sua vida já estava boa antes de receber essas habilidades. Ele não as enxerga como uma forma de construir um novo eu e de escapar de uma realidade indesejável. Steve representa a ideia do rico altruísta, que pensa nas pessoas mais simples e deseja usar sua fortuna para ajudá-las. Mesmo sua morte é ocasionada por razões nobres. Em poucas palavras, esse personagem representa a maneira como nós gostaríamos de nos ver, caso fôssemos ricos e poderosos. A ilusão de que nem o dinheiro, nem habilidades sobre-humanas iria nos modificar porque somos genuinamente puros e bondosos. Contudo, Steve, no fim, apesar de apresentar conflitos mundanos, acaba sendo análogo a um super-herói convencional de histórias em quadrinhos, onde só prevalece a virtude e, portanto, é inalcançável. Matt começa o filme como um valentão, alguém que está fazendo um favor a Andrew. Porém, com o passar do tempo, vemos sua humanização. Ele continua tendo suas falhas, mas gradativamente começa a compreender melhor as pessoas ao seu redor e seus amigos, principalmente por enxergar com mais clareza as nuances entre o poder como diversão e como arma. Isso cria um equilíbrio que, naturalmente, torna Matt o personagem mais centrado e racional, mas também o menos categórico e constante, até porque ele usa suas habilidades das duas maneiras. Dessa forma, o personagem representa as tentativas e erros que visam a melhoria interior, o autodescobrimento com o intuito de entender o que deseja ser e trilhar o caminho mais correto. Para todos os efeitos, Matt é aquele que compreende que mesmo ao se chegar ao topo, ainda existem lições para se aprender. Ser mais poderoso não te torna menos passível de cometer erros ou de se desviar daquilo em que acreditava. É preciso observar e entender que não existe a maldade ou a bondade absoluta, e sim, somente humanos. Poder sem limites pode ser considerado uma metáfora de como ambientes disfuncionais criam pessoas disfuncionais. Andrew sofria bullying em todos os momentos do filme. Em casa, com um pai alcoólatra que costumava agredi-lo e desacreditá-lo. Na escola, com as pessoas que implicavam com ele a todo momento. E até mesmo de amigos, exemplificado na figura de Matt, que estava próximo por pena e obrigação e fazia questão de lembrá-lo. Mesmo em momentos felizes, como a festa após o show de mágica, um instante de descontração de Andrew rapidamente se torna motivo de bullying quando seus amigos resolvem filmar sua primeira vez. Logo, o espectador entende que a revolta de Andrew contra a sociedade e toda a sua volta é bem construída e justificada na obra. O poder que poderia libertá-lo e talvez torná-lo popular, rapidamente perde essa possibilidade quando mesmo poderoso, Andrew continua a ser humilhado diariamente. O problema é que com a telecinese, ele agora podia revidar de maneira não proporcional. Além dos fatores ambientais, jovens criados em situações particularmente desfavoráveis correm um risco maior de adquirirem um comportamento criminoso. Claro que isso não é regra, mas o que vemos no filme é justamente a criação e o desenvolvimento de um indivíduo que estava imerso em angústia, principalmente pela sua impotência, a incapacidade de se reerguer e enfrentar suas inseguranças justamente porque o ambiente não lhe permitia ser forte por si só. Além dos conflitos internos, as pessoas ao seu redor o constantemente colocavam para baixo. Mas não se engane, embora seja justificada a revolta de Andrew, o filme está longe de defender que o poder corrompe sozinho. Se o indivíduo mostra uma outra faceta após receber uma condição favorável, é porque ele já tinha más intenções ocultas e propensão a se tornar imoral ou antiético. Apenas não possuía o impulso e as ferramentas necessárias para se soltar de suas amarras ainda. Andrew quebrou a barreira que havia construído com a câmera, pois suas vontades poderiam ser saciadas agora. O personagem foi se perdendo cada vez mais em seus desejos. No final do filme,
Matt acaba por matar Andrew e impede que ele continuasse com o caos na cidade. Após isso, ele visita o Tibete, lugar onde seu primo queria ter ido usando seus poderes. Matt vai embora e deixa a câmera lá, registrando ao fundo o frio e o isolamento do lugar. É interessante como Andrew se relaciona com um lugar como aquele, excessivamente frio e hostil para as pessoas em geral. Provavelmente o maior mérito de Poder Sem Limites tenha sido mostrar que se tivéssemos superpoderes, não iríamos nos transformar em lunáticos descontrolados, apenas tornaríamos possíveis nossos instintos e características que já possuímos. Potencializaríamos então os nossos defeitos ou qualidades, dependendo do que fosse mais forte. Elevaríamos a escala das nossas maiores ideias e abandonaríamos os princípios que adotamos para sobreviver no mundo real. Não foi o poder de telecinese que transformou os personagens em heróis ou vilões, mas sim as suas ideias anteriores que se intensificaram. No caso de Andrew, que já era hostil, de se sentir superior a todo mundo. E no caso de Matt, que criou as regras sobre como usar os poderes, de fazer o que é certo ao pensar no bem comum.